E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, né? Estamos bem na presença do Senhor. Estamos aqui para trazer para você mais uma palavra de Deus. Convidar você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Estamos felizes com o Senhor. Estamos felizes com o Espírito Santo e sabemos que Deus está conosco. Temos aí propósitos bem definidos, tá bom? Eu entendo assim que algumas pessoas pensam que salvar ou ser curado quer dizer somente na parte da alma. Isso mesmo. Quando a pessoa ouve a palavra salvação, salvar, salvador, a pessoa acaba ficando presa na teoria de que a intenção do nosso Deus é somente salvar a pessoa dos seus pecados e livrar a pessoa de suas iniquidades, ou salvar a própria pessoa ou a própria alma da pessoa do inferno, certo? Há pessoas que querem ser cristãs, que querem ter uma vida mudada, não é porque amam o céu ou porque amam a Deus, elas na verdade querem se livrar do inferno. A gente entende isso também porque a própria Bíblia menciona mais o inferno do que o céu. No Novo Testamento, existe uma preocupação do Messias, de Jesus, em que o homem não vá para o inferno. Existem muitas mensagens, muitos versículos no Novo Testamento relacionado a essa questão do homem tomar cuidado, do homem olhar para cima e aceitar o seu Salvador para que se livre do inferno. Devido a isso, fora as pregações sobre o assunto, sobre essas questões, várias pessoas acreditam que somente há uma salvação, que somente há uma libertação na área espiritual, que a pessoa deve se salvar para ir para o céu, se salvar para que venha a ser perdoada, ou ela é salva no momento em que está sendo perdoada, ou ele é salvo no momento em que está sendo perdoado de seus pecados. Quando, na verdade, o termo sozo, soter, essa palavra significa, ela tem um leque muito mais amplo, é um leque maior, e essa palavra ela não quer dizer apenas salvação da alma, ou você ser liberto do seu cativeiro, de seu pecado. Essa palavra significa libertação de seus inimigos, salvação da opressão, salvação da doença, da enfermidade, salvação de um ataque. Eu vou aqui na Bíblia The Word e aqui tem também algo relacionado a isso, tá bom? Está escrito aqui no nascimento de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim. Vamos versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 1. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele salvará. Sozo. Olha só o que significa a palavra, o termo sozo em grego. Salvar, manter a salvo, salvar,
salvar, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição. Alguém é salvar alguém do dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, e também alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Salvar no sentido técnico usado na Bíblia. Então, essa palavra salvará, salvar, salvador, sozo, soter, né? E ela significa algo muito maior do que aquilo que nós estamos acostumados a ouvir e aprender com o termo. Então, salvar, quando o Senhor ele recebe a incumbência, a missão como testemunha fiel, como salvador da humanidade, como aquele que veio libertar, curar, resgatar, restaurar, salvar do perigo iminente, salvar alguém que se encontra em perigo destruidor. Essa palavra sozo, ela tem um significado muito mais amplo, muito mais poderoso do que nós podemos imaginar. Então, quando Deus diz que existem termos no Antigo Testamento, nos Salmos, em que o salmista ou que os personagens, aquelas histórias que estão sendo contadas, quando você lê no Antigo Testamento, muitas vezes a salvação ali está ligada à salvação de combate corpo a corpo, salvar no sentido de que vem um exército em direção à pessoa, em direção à nação, e a nação precisaria ali de salvação, de libertação. Muitas vezes a nação se encontrava, ou a família se encontrava debaixo de uma opressão, de um ataque poderoso de um adversário, de certas situações, de perseguições, e a família precisava ser restaurada, ser recuperada. Então, o termo salvação, ou o termo salvador, ou salvar, ele não significa apenas a salvação da alma, ou a salvação também de ataques do inimigo literal, ataques de exércitos que vinham contra a nação. Então a palavra salvação ela é muito mais ampla, significa salvação de ataques, salvação de doenças, de enfermidades, tá bom? Então quando a gente ouve que Cristo Jesus, que o nosso Salvador, que o nosso Senhor é o nosso Salvador, quando a Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador, aquele que nos salvará, aquele que nos salva, dentro deste termo, essa missão de Jesus nos salvar, ela engloba, ela está reiterando várias áreas de nossa vida, salvação da miséria, salvação de ataques de pessoas, ainda que as pessoas não são os nossos inimigos, nós temos momentos em que entramos em combates e reveses e, vamos dizer assim, afrontas, mas nós temos que amar os nossos inimigos e entender que são espíritos que estão os usando para nos afligir, para nos atacar. Certas situações, doenças, tá bom? Então, dentro da Bíblia, existe a cura para cerca de 10 áreas. Isso mesmo, existe na Bíblia 10 tipos de cura, tá bom? Nas Escrituras, existe 10 tipos de curas. E eu quero trazer para você aqui a cura, a única vez na Bíblia, olha só, aqui é a única vez que é dito claramente, de forma clara, precisa. Está evidente aqui neste texto qual é a cura que Deus quer nos revelar e que Deus quer trazer para a nossa vida. Porém, dentro do termo sozo, quando você lê em outros textos,
pode abranger várias áreas. Dependendo do contexto, você pode entender a que área a salvação e o Salvador, né, está sendo ali, o Salvador está querendo lhe ajudar, ser o seu socorro. Mas no Salmo 41, a gente tem aqui a menção de vários benefícios por você servir a Jesus. No Salmo 41 temos aqui o livramento no dia do mal, mas eu vou ler para você o Salmo 91 até no versículo que fala sobre a cura que eu quero lhe revelar, trazer para a sua vida. Diz assim o Salmo 41, que é o Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. A pessoa que ajuda os necessitados, ela recebe a promessa de que no dia da sua adversidade, o Senhor o livrará do mal. Seja lá qual for o mal que estiver se aproximando da sua vida, que estiver te atacando, te assolando a tua família. A Bíblia diz que se você ajuda o necessitado, se você ajuda o pobre, o miserável, o moribundo, a Bíblia diz que existe uma promessa para você de que você será aí livrado. Deus lhe guardará, lhe livrará no dia do mal. O Senhor, o verso 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Existe aí uma promessa agora, além do Senhor te livrar do dia mal, existe uma promessa de que o Senhor o conservará em vida. Significa uma manutenção de vida. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele vai te sustentar, vai renovar suas forças, vai renovar sua saúde, vai renovar o seu lar, a sua casa. Ele vai renovar suas forças como renova-se a força de uma águia, como a renovação de uma águia. Está escrito que o Senhor o conservará em vida, né? E será abençoado na terra. Uma manutenção de todas as coisas que você colocar às suas mãos, ou seja, a sua vida financeira. Quando fala terra, era porque naquele período era muito utilizado a terra, a plantação, as colheitas, etc. A área da agronomia, da agricultura e etc. Então, isso significa a nossa vida financeira. O Senhor, né? Você será abençoado na terra quando você ajuda o oprimido, o aflito, o moribundo. Você será livrado do dia mal. Você será, a sua vida será conservada, você será conservado, haverá uma manutenção da sua vida, do seu lar, da sua casa. Está escrito também que será abençoada a terra, o seu serviço, o seu trabalho. Então, tudo isso como resultado de uma vida que você está obedecendo certas condições. E qual é a condição? Crer no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e fazer a sua vontade, que é aqui nesse texto, ajudar o oprimido, o órfão, o miserável, o moribundo, né? Aquele que ajuda, atende ao pobre. Está escrito também, olha só, no verso 3 do Salmo 41, vamos aqui ainda para o verso 2 ainda. E tu não, está escrito, será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. Ou seja, a sua colheita, a sua saúde, a sua vida não será entregue, né? E tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. A sua própria riqueza não cairá na mão dos inimigos. Você será livrado também dos inimigos, daqueles ataques literais na época em que o texto foi escrito. Hoje os ataques espirituais. Então você receberá um livramento dos seus inimigos. Qual é o seu inimigo hoje? É o inimigo espiritual. Porém, o inimigo espiritual usa pessoas. Você não deve odiar as pessoas, deve amar as pessoas, mas saber que o Senhor te livrará dos ataques de pessoas que estão sendo usadas por inimigos invisíveis e espirituais. Paulo disse que nossa luta não é contra a carne e também nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Está escrito também, o Senhor o sustentará
no leito da enfermidade. Tu renovas sua cama na doença. Então, no verso 3 está escrito aqui que o Senhor, ele nos sustentará, nos curará no momento de doença e, vamos dizer assim, de desânimo, de indisposição. Essa palavra aqui, enfermidade, no original, no verso 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Aqui é doença e também indisposição. Tu renovas sua cama na doença. Agora aqui o texto, essa palavra aqui, o texto quer dizer doença literal, doença de forma na qual a gente conhece, doença de verdade. É de verdade. Então o Senhor o sustentará no leito da enfermidade, tu renovas sua cama na doença. Seja lá o que estiver acontecendo com você, quando você crê em Deus, você recebe a promessa de que o nosso Deus Todo-Poderoso, se você guarda os seus mandamentos, existe cura que vem também pela fé, existe cura que vem pela providência da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. Deus continua compassivo, misericordioso. Existe cura divina que vem através da graça e existe cura divina que vem também, a cura também é resultado de obediência. Obediência. Então, quando você está obedecendo os mandamentos de Deus, quando você está guardando a palavra de Deus, aqui guardar a palavra, que é atender ao necessitado, ajudar os famintos, os pobres, os mendigos, os moribundos, você estender as suas mãos, ajudar aquele que tem fome de pão, sede de água, aquele que não tem com que se vestir, não tem roupa para se vestir, não tem para onde ir. Você faz alguma coisa por essas pessoas que também são filhos de Deus, e está escrito que Deus lhe beneficiará com essas, vamos dizer assim, com essas bênçãos, livramento no dia do mal, proteção, manutenção da vida, abençoa o seu serviço, sua terra, livramento dos inimigos. E agora, no verso 3, está escrito que o Senhor o sustentará no leito de enfermidade. No momento da sua indisposição, seja lá qual é o ataque das enfermidades, está escrito que o Senhor o sustentará, renovará as suas forças, lhe libertará. Está escrito, renovas sua cama na doença. Talvez você esteja enfermo, doente, mas está escrito que o Senhor irá te renovar dessa doença física, dessa doença literal, física, causada por vários fatores. Vamos dizer aqui que o principal são forças malignas que atacam as nossas vidas e a nossa saúde desde a época do Jardim do Éden, na queda original. Mas eu quero chegar aqui na principal bênção e no versículo que eu tinha em mente quando eu preferi gravar esse vídeo. Está escrito no verso 4, é verso, tá bom? No verso 4, porque estamos lendo aqui um salmo. Eu dizia, Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Dos 10 tipos de cura nas Escrituras, o Salmo 41 é o único versículo que menciona a cura da alma. O salmista, ele está orando aqui, pedindo que Deus cure também a sua alma. Vamos lá para o Salmo aqui, 41, para ler com mais atenção esse versículo aqui que é maravilhoso. Vamos lá. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhes afofas a cama, ou alivia. Verso 4, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Sara a minha alma. Rafa, sara, né? Alma, em hebraico é nefes. Em grego, no Novo Testamento, é psique, né? Pneuma, psique. Então, o Salmo 41 é o único salmo na Bíblia que menciona de fato a
cura da alma, sara a minha alma. Então, além da palavra salvação, soter, sozo, significar libertação do inimigo, significar a libertação das iniquidades, dos pecados, existe também a cura da alma, a cura do corpo físico. Existe 10 tipos de cura: cura da terra, cura das nações. Mas aqui nesse texto, o salmista Davi está dizendo que Deus nos protege, nos abençoa, nos livra. Fala sobre aqui 6 tipos de bênçãos no Salmo 41. E uma das bênçãos que ele menciona é a cura do nosso coração, é a cura da nossa alma, a cura do ser espiritual, a cura do nosso íntimo, do âmago do nosso ser. Existem muitas pessoas que estão aí doentes no corpo físico por causa da sua alma, do rancor, da tristeza, da mágoa, ou do pecado cometido contra os princípios da palavra de Deus, contra a santidade divina. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus também nos sara a alma. O nosso Deus nos cura. Ele é Rafá, aquele que pode curar, né? A palavra Rafá, ou Rafa, significa curar, tornar saudável, curar, referindo-se a Deus também, né? Rafa, ou Jeová Rafá, curandeiro, médico, referindo-se aos homens, referindo-se às feridas das nações. Então esse termo Rafa ou Rafá, ele significa que nós somos curados também na alma. Autor da nossa cura, o próprio Deus. O próprio Deus nos cura na alma. Então que você, neste exato momento, saiba que a palavra salvação, salvador, salvar, abrange muitas outras áreas da sua vida e que o Senhor tem aí promessas para todas as áreas de sua vida e principalmente para a sua área espiritual, para a sua vida espiritual, para a sua própria alma. Então, se você está com a alma doente por causa dos pecados, das iniquidades, do rancor, da tristeza, das mágoas, das traições, saiba que o nosso Deus é o Jeová Rafá. E ele também pode sarar a sua alma, tá bom? Que você tenha um bom dia. Jesus te ama.